Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimo irmão, caríssima irmã, bem-vindo a esse instante, onde vamos dedicar um pouco do nosso tempo para a leitura do Evangelho, também para uma pequena meditação. Ouçamos com atenção agora o Evangelho do dia de hoje, retirado do livro de São Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 18. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, às vezes nós nos colocamos diante de Deus e não sabemos ao certo o que nós pedimos. Como esta mulher do Evangelho do dia de hoje, somos até ousados na nossa oração. Por vezes somos insistentes, fervorosos e pedimos coisas boas ao Senhor com boas intenções, mas nem sempre significa dizer que aquilo que nós pedimos realmente é aquilo que nós necessitamos. Por vezes, nós gastamos muito tempo da nossa vida de oração com as necessidades que nós criamos, com os interesses que nós alimentamos. Por vezes nós falamos muito de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas ambições. E entenda, não há nada de errado nisso. De fato, a oração é um diálogo com Deus, de coração a coração. Não tem problema algum conversar com Deus sobre essas coisas. Na verdade, é até saudável e natural que possamos partilhar com Deus a nossa vida, o nosso dia a dia. Mas será que não está faltando dizer a Deus aquilo que realmente necessitamos? Será que nós sabemos reconhecer qual é a graça que necessitamos para ser mais santos, para sermos homens de oração, para viver uma vida voltada para Deus, para viver bem a nossa missão como filhos de Deus? Será qual é a graça que nós necessitamos para ser mais justos, mais generosos, mais solícitos, mais caridosos? Sim, pensamos hoje sobre nós esta graça. A graça que necessitamos para servir a Deus e para servir melhor, para que se cumpram em nós os propósitos de Deus e também as suas vontades. Queridos irmãos, queridas irmãs, e nós servimos a Deus amando os irmãos.
E é por isso que nós não buscamos os cargos, os lugares, os destaques, mas nós buscamos servir, nós buscamos amar. E como Jesus, que possamos gastar a nossa vida amando, e se preciso for, que sofremos por amor, como Jesus sofreu na cruz, por amor a nós. Por isso, nos abandonemos na providência divina, acreditando que Ele sempre provê em nosso favor. Entregamos ao Senhor as nossas necessidades, investimos tempo na nossa vida de oração e nos dedicamos, de fato, a gastar a nossa vida em favor dos nossos irmãos e por amor a Deus. E certamente assim seremos muito, mas muito felizes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.